Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando o 19º domingo do tempo comum. Neste domingo nós somos convidados a rezar pela vocação familiar e nós queremos homenagear de forma muito especial aos nossos queridos pais. Aqueles que ainda estão aqui, aqueles que já partiram para junto do Pai do céu. Então queremos rezar pelos nossos queridos pais. E agora, convido você a abrir aí a sua Bíblia em São João capítulo 6, do versículo 41 até o versículo 51. João 6, do versículo 41 até o versículo 51. Acompanha comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão vivo descido do céu. Nesta liturgia dominical, nós damos continuidade a esse capítulo 6 do Evangelho de São João, que nós já estamos meditando há algumas semanas. Não sei se vocês lembram, mas aí teve um domingo em que Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes, sacia aquela multidão, mais de 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças, sobra ali 12 cestos. Aí no domingo passado, Jesus viu que as pessoas não tinham entendido nada, foi para um outro lugar, as pessoas foram atrás dele. E Jesus diz: olha, vocês estão me procurando por um pão que sacia só o corpo. Mas o que eu quero dar para vocês é um pão que alimenta para a vida eterna. E hoje, Jesus então dá continuidade a esse discurso sobre o pão da vida. Começa o evangelho de hoje com esse embate. Olha só, as autoridades religiosas, como sempre, vão ali questionar Jesus. Que história é essa? Que esse homem desceu do céu. Cabeça muito cheia de seus conceitos, o seu jeito de entender as coisas, as suas lógicas, as suas razões. Então, estão fechados para entender o que Jesus estava anunciando. E eles dizem, ele não é o filho de José, o filho de Maria? Que história é essa que desceu do céu? Mas o mais interessante, gente, aqui eu queria chamar bastante atenção para vocês, para que a gente possa meditar um pouquinho mais. Quando eu estava meditando, lendo, refletindo esse evangelho, para poder
gravar aqui o Evangelho de hoje ensina, o que mais ficou forte no meu coração, primeiramente, foi exatamente essa palavra murmurar. Eu vou até marcar aqui, ó. Murmurar. Aparece 2 vezes. Olha só. Primeira vez, os judeus começaram a murmurar e depois Jesus corrige, dizendo: não murmureis entre vós. Sabe aquela pessoa que fica colocando gosto ruim, que fica a boca miúda, não tem coragem às vezes de falar e fica murmurando. E murmurando. E murmura contra os outros. Murmura contra si mesmo. Murmura contra Deus. Ai, Deus. Ai, porque não sei o que. Ai, porque não sei o que. Ai, porque não sabe agradecer nada. Não sabe agradecer nada. Só reclama. Uma vez eu ouvi um pregador que dizia: a murmuração é um louvor a Satanás. Desculpa, é uma frase forte, mas eu concordo plenamente. Aquela pessoa que fica o tempo todo murmurando. Ela não sabe ser grata a Deus pelo que tem. E fica murmurando, e fica murmurando, e fica murmurando o tempo todo. Colocando gosto ruim em tudo. Ela não sabe reconhecer o dom da outra pessoa. A outra pessoa está se esforçando, está fazendo o melhor que pode fazer, mas ela sabe encontrar um defeito. Jesus só fazia o bem, mas eles ficavam murmurando. Olha, está fazendo aí, ó. Tá vendo? É pelo dedo do demônio que ele está fazendo isso aí. Olha aí, ó. Um comilão bebarrão. Amigo dos publicanos e pecadores. Aquela pessoa que fica ali, né? Colocando gosto ruim. Aquela pessoa que fica salgando o tempo todo. Aquela pessoa que fica o tempo todo arranjando motivo para falar. Gente, a murmuração é um pecado. E é um pecado que ofende o coração de Jesus. Quantas vezes nós já acordamos murmurando? Uma vez eu falei para uma pessoa da minha família: pelo amor de Deus, pare de murmurar. Uma pessoa que eu amo muito, por isso que eu corrigi. Só sabe perceber as coisas ruins da vida. Louve pelo que você tem. Você tem uma casa para morar, você tem uma cama para dormir, você tem uma roupa para vestir, você tem um alimento na sua mesa, você tem o seu dinheiro, você tem o seu trabalho, você tem sua família e só sabe murmurar. Você tem fé, parece que não tem, mas tem. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção do evangelho de hoje é para que a gente pare e pense. Quantas vezes eu fui para a confissão e eu disse: padre, eu pequei, porque eu murmurei muito. Reclamei demais de Deus. Nada do que Deus me dá eu agradeço, só reclamo. Primeira coisa que eu queria falar desse evangelho de hoje. Jesus disse: não murmureis entre vós. A murmuração é um pecado. É uma ingratidão do nosso coração diante da bondade de Deus. E aí Jesus vai, eu vou seguindo aqui o evangelho, porque Jesus vai dizer: eles estavam chateados, né, murmurando, porque Jesus disse que era o pão da vida que tinha descido do céu. Jesus fala 2 vezes: eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus não volta atrás. Ele não vai querer agradar ali as pessoas. É isso aqui mesmo. Se quiser aceitar, tudo bem, mas é isso aqui. Se não quiser aceitar, fica à vontade. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ver até alguns discípulos começaram a ir embora quando Jesus disse: isto é a minha carne dada em alimento. Essa palavra é dura demais, pois quer ir embora, pode ir, fica à vontade. Mas é isso. Não dá para ser diferente. Então, meu povo, Jesus está falando sobre a sua presença eucarística. A Eucaristia, como eu já falei várias vezes, não é um pãozinho abençoado. Na missa, nós não recebemos um pãozinho abençoado. Nós recebemos o próprio Jesus, que se deu em alimento para nos dar vida. A Eucaristia, ela serve
não somente para esta vida, porque ele diz aqui, olha só, quem come deste pão tem a vida eterna. Ele não falou nem terá, porque o céu já começa aqui. A gente já pode saborear o céu aqui. Por isso que o Padre Pio dizia, a missa é o céu na terra. Todas as vezes que eu vou na missa, que eu participo de fato, vivendo o mistério da Santa Missa, eu estou participando também do céu. Eu estou provando, saboreando a graça um pouquinho, né? Não plenamente, mas um pouquinho. É a questão da escatologia, né? Do já e do ainda não. A gente já prova o céu, mas ainda não plenamente. E a Eucaristia, como diz São João Paulo II, a igreja vive da Eucaristia. Tudo converge para a Eucaristia, porque a Eucaristia é o próprio Jesus, é o Santíssimo Sacramento. E Jesus vem nos dizer, quem come deste pão viverá eternamente. Gente, assim como nós precisamos do alimento para nutrir o nosso corpo, porque senão a gente vai ficar fraco, a gente vai adoecer, a gente vai morrer. A Eucaristia alimenta a nossa alma. Quantos cristãos católicos estão afastados da Eucaristia, estão afastados da Santa Missa, não comungam nem na espécie do pão e nem sequer espiritualmente. Trocam a missa por qualquer coisa, por um churrasco, por uma pizza, por um aniversário, por um momento de lazer, por um aniversário. Não. Você pode ir, curtir, se divertir antes ou depois da missa, mas a missa é a prioridade, não é a opção. Então que a gente possa tomar consciência disso. Nós necessitamos. Lembra quando os discípulos disseram, né, as pessoas falaram, dar-nos sempre deste pão. Nós precisamos. Nós necessitamos. Porque esse pão aqui, que é o próprio Jesus, ele é capaz de nos eternizar. Meu povo, mais uma vez, eu queria convidar vocês a parar e refletir como tem sido a minha relação com a Eucaristia. É tão bonito a gente olhar a vida dos santos e ver que eles possuíam uma vida eucarística. Uma vida eucarística. O que é uma vida eucarística? É uma vida que tem Jesus como o centro. É uma vida que sabe adorar Jesus, sabe receber Jesus com todo amor, com todo carinho, com toda a adoração que ele merece. Como está a nossa vida eucarística? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. O que você entendeu desse evangelho de hoje? Essa pergunta que eu acabei de fazer. Como tem sido a sua vida eucarística? Escreve aqui embaixo. E até amanhã, se Deus quiser.